Fala, Leandro Silva! Fala, gente, tudo bem? Leandro Silva aqui. Olha, o nosso programa tem cada vez, trago aqui temas importantes e variados para você ter acesso a conteúdos de qualidade. Eu queria pedir duas coisas importantes. Primeiro, que você se inscreva no nosso canal. Aqui no YouTube você vai nos ajudar a ter mais pessoas acompanhando, enfim, ajudando a multiplicar a informação aqui do município. E o segundo pedido é que você acione o sininho. Toda vez que tivermos novos conteúdos, você vai ser notificado aqui pelo YouTube. Portanto, nos ajude a aumentar a gama de parceiros e apoiadores do nosso canal, do Fala Leandro Silva. Seja bem-vindo e boa entrevista para todos nós. Tá certo, então! O papel do sindicato na luta pelo trabalhador é fundamental. Você pode até ter mudado ao longo do tempo a forma de conquistar as vitórias, mas no cerne ali da questão, a luta é a mesma. E hoje eu falo sobre esse tema que é tão importante para o nosso trabalhador, no caso o servidor público municipal. Você que é servidor, fique muito atento, porque hoje eu converso aqui frente a frente com o presidente do SINSPIMAR, Sindicato dos Servidores Públicos de Angra dos Reis, Mauro Garcia, e também com seu vice-presidente, o Marcelo Leal. Mauro, Marcelo, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Já converso com você no início, com o Mauro, perguntando como é que está a experiência de ser presidente de um sindicato tão importante que hoje abrange quase, ou mais de 7 mil servidores públicos do município de Angra dos Reis. Bom dia, Leandro. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? Não é a primeira vez, tenho certeza não vai ser a última. Leal, meu vice, está com a gente nessa luta, né, em prol dos servidores públicos. É muito importante, devido principalmente à abrangência que tem, né, o seu programa, o seu podcast, a gente poder estar passando essas informações. Toda vez que o sindicato vai ao rádio, à televisão, ao jornal, ele na verdade está representando os servidores e passando informações dos servidores para os servidores, né? Com relação a esse tema que você abordou agora, a gente estava conversando aqui, eu com o Leal, e a gente conversa muito com toda a diretoria. O sindicalismo hoje ele tem que ser, trabalhar com inteligência, com diplomacia, né? Porque assim, eu costumo falar sempre isso. Primeiro a gente olha para frente. Sim. E segundo, você tem uma ponte que eu vou atravessar. Eu falo isso mesmo porque na verdade é o que acontece na prática. Que vai ligar o sindicato, os servidores que estão com a gente, a prefeitura, eu tenho que pavimentar essa ponte para eu ir e voltar sempre que necessário. Se eu posso bater na porta, sentar na mesa e conversar, para que eu vou, infelizmente existe algumas mentalidades nesse sentido, né, da qual eu discordo, para que eu vou tacar dinamite na ponte, eu vou perder o meu caminho de ida e volta. O patrão não é um inimigo, né? Não é, nós temos uma relação institucional. Né? A gente não tem uma relação de permissividade, jamais, né? Na hora de sentar e de reconhecer o que está sendo feito de bom, a gente vai falar muito nisso aqui, a gente tem que reconhecer. Eu não vou ser agora também uma pessoa que, porque eu sou sindicato, eu vou bater no governo, não. Se tem que reconhecer, eu reconheço. Se chegar uma hora que tiver que bater, a gente bate, tá? A gente, essa política de boa convivência, de diplomacia, isso não tem sido necessário, e quem ganha no final, Leandro, Leal sempre aqui comigo também, quem ganha é o servidor. Não é propriamente o sindicato. O que fica no final é o reconhecimento que você tem e o resultado. O principal é isso. A forma como você se direciona depende de cada diretoria. Nós temos a nossa forma de ser. E eu não vou mudar. É assim que eu sou, é assim que a gente coloca lá, é assim que a diretoria concorda comigo, né? Nós temos um colegiado. O presidente não faz nada sozinho. Eu não estou, o Leal tá, André tá, o Marcelo, todos os diretores, tá, o João, o Cida, o Fabiano, todos estão lá indistintamente fazer parte dessa diretoria, mas assim, a gente procura trabalhar dessa forma, que é o que tem trazido ótimos resultados do servidor. Marcelo, o diálogo a gente tem observado de vocês enquanto, enfim, liderança sindical do setor, né, quer dizer, dos servidores públicos, tem sido uma marca frequente. Eu acho que ao longo do tempo a gente percebe que a prática sindical ela mudou, né? Quer dizer, a conversa, o olho no olho, o diálogo é fundamental, isso a gente tem percebido, e vocês têm encaminhado por essa linha, né? Já dá para dizer que há fatores a comemorar, né? Quer dizer, vocês têm vitórias aí que conquistaram ao longo do tempo, né? Com essa prática. Leandro, agradecer também, mais uma vez aqui a oportunidade do sindicato tá se colocando, né? Nós tivemos aquele dia lá na Costa Azul, tá? Realmente, se a gente for pensar,
Hoje a gente tem uma porta aberta para conversar, para dialogar com o governo, isso é muito importante, né? A gente tem visto aí alguns sindicatos com defasagem altíssima em relação ao servidor público, percentual alto, né? A gente conseguiu aí, dentro dessa característica nossa, né, respeito todas as características de sindicatos, inclusive passou nosso aqui, né, nossos sindicatos, mas a nossa agora, a gente coloca como um ponto alto esse diálogo na reposição salarial de 2023 e 2024. Tivemos aí, Leandro, um índice de reposição salarial de 25,57% no salário do servidor público. Tá? Isso de forma escalonada, de 23 a 24. Aí ainda suscitou ainda um índice ainda de 11%, 11,76%. Mas isso tudo é na garantia do nosso diálogo, nossa vitória, né, Mauro? E aí, em cima disso, aí, a gente vai poder discorrer aqui ainda sobre o plano de saúde, outras vitórias para o servidor. Essa é a característica que a gente está levando, né? Mauro capitaneando, junto com todos os diretores. A gente fala todos os diretores, porque realmente, se não tiver o empenho de todos, né, ali na união, de buscar no mesmo sentido essa direção do diálogo, é importante para o servidor público. O servidor tá contente. A gente tem visto isso nos setores e nas ruas, né, Mauro? A gente tem conversado bastante. O servidor tem ido ao sindicato buscando reuniões. E aí é interessante colocar isso, porque mesmo que o sindicato coloque algumas conversas contraditórias a uma negociação, numa mesa de negociação, o servidor está entendendo que a gente está tendo portas abertas. Mesmo que naquela reunião... Isso é fundamental. E a gente não é só vitória, né? A gente quer o sindicato busca o tempo todo vitória, mas em algum momento a gente... Né? E aí, nesse sentido, a gente tem visto bastante entendimento entre o servidor e o sindicato. Isso está sendo muito bom, né? E esse é o caminho que nós decidimos tomar. Claro que em algum momento a corda pode esticar, né? E esse momento, quando chega, a gente sabe, o Mauro, com toda a sua expertise que já teve como secretário de administração, né? E sabe realmente dirigir isso, né? E a gente tem feito isso da melhor forma. Ô Mauro, na verdade, a gente percebe que a negociação salarial, ela é a que está em voga hoje, que vocês conquistaram. Teve um início a discussão no ano passado, né? E culminou agora com o primeiro pagamento no final do mês de abril. Né? O servidor, na sua opinião, consegue vislumbrar um horizonte positivo? Quer dizer, reposição da inflação já teve? Como é que está essa questão que ao longo do tempo se acumulou, né, muitas perdas na questão salarial e que vocês vêm pontuando ano após ano? Dá para ficar aliviado? Já o servidor está aliviado também quanto a isso? Leandro, é muito importante a gente colocar a dinâmica, como que funciona isso, né? Para o servidor entender. Como o Léo falou, a maioria dos servidores encontra com a gente e demonstra, né, a satisfação da forma como tem acontecido e principalmente, é o que eu vou falar agora. Nós tínhamos em 2023 uma perda salarial que beirava os 30%, 27,33%. E quando você tem uma perda dessa magnitude, você tem duas preocupações. Uma, você não deixar ela aumentar, você ter todas as reposições anuais da inflação, né? O IPCA é o nosso índice, e a outra é recuperar o que você já tem de perda. Sim. Então era quase um terço. Então você trabalhava 2 meses, 3 meses recebia 2. Conseguimos, através dessa negociação da qual nós temos falado aqui, né? Sentar o governo, conseguimos no biênio 23-24, tivemos quase 16% de reposição, a inflação foi garantida. Parte da perda a gente recuperou de uma forma bastante produtiva. Foi a melhor negociação do Estado, reconhecido pela FESEP, que é a federação que congrega, né, os sindicatos. E da mesma forma agora para 25, 26. De novo, Leandro, sentamos, conversamos com o prefeito e nota, e aí naquela esteira que eu falo, a gente tem que reconhecer, é a primeira vez, eu tenho 36 anos de prefeitura, primeira vez que eu vi um prefeito ir ao sindicato. O prefeito Cláudio Raetti foi para receber a proposta do sindicato, e mais, claro, evidentemente com a sua equipe econômica, analisou, voltou no sindicato para fechar a questão do acordo salarial, né? Quer dizer, isso tem um simbolismo, quer dizer, o prefeito que é servidor público, né, e que tinha uma pegada durante a campanha muito nesse tema, uma expectativa enorme do servidor quanto a ele, né, quanto à sua atuação, quanto às suas primeiras atitudes e tal. Ele vai no sindicato para conversar com o sindicato
sobre a reposição salarial, ouvir do sindicato a proposta, né? Leva para a sua equipe financeira, equipe, enfim, para fazer os cálculos, aquela coisa toda. Depois volta no sindicato para então dar aí a notícia final e consolidar aquela conquista de vocês, aquela reivindicação, né? E diz uma coisa, volta a perguntar sobre esse tema ainda. Sim. Era o que vocês estavam esperando mesmo? Sim, sim. A gente tem um pé no chão, Leandro. Nós, além de sermos, né, do sindicato, somos servidores públicos, moradores de Angra. Uhum. Então a gente sabe que uma perda, como eu disse, desse tamanho, dessa magnitude, você não recupera do dia para a noite. Claro. Né? Foram quase 15 anos aí, que a gente teve época de Covid, teve anos de zero, até o pessoal brincava, ganhamos 0,0, não se ganha, não houve reajuste, foi 4 anos de 0%. Para recuperar isso é muito difícil. E não tem outra forma que não seja sentar. Fizemos várias reuniões com o governo e a gente tem uma expertise financeira e econômica muito grande com a diretoria, a gente conversa muito, a gente se faz curso sobre isso. Então eu, como administrador, eu passo um pouco dessa experiência, né, administrador de empresas na prefeitura, para o restante. Então a gente tem um diálogo muito técnico, Leandro. Foi onde a gente conseguiu, como eu falei, conseguiu estancar a perda, ela deixou de aumentar, o que já é muito bom, e começou a diminuir. Nós estamos agora nessa negociação, quando o prefeito foi a primeira vez, ouviu a proposta e voltou, e sentamos na mesa todo mundo e discutiu, até que a gente fechou. Qual foi o acordo agora? 5,06, que é a inflação do período, né? É o terceiro ano seguido que a inflação é reposta integralmente, e além disso, os 11,87 que ficaram, eu sempre costumo dizer que a perda é da prefeitura, né? O governo ele assume ônus e bônus, passivo e ativo. Então havia uma perda ainda que a prefeitura devia ao servidor de anos anteriores e que foi totalmente negociada. Isso é importante dizer, são os 11,87, todo ano em setembro, parte disso, 2,8 vai ser reposto. O que quer dizer que no final, né, do atual mandato, as perdas estão zeradas. A gente vai poder brigar por aquilo que é o necessário, que é o ganho real. Porque quando você recupera a inflação, Leandro, você zerou, né? Recuperou o que tinha e já começa a perder no mês seguinte, que a inflação não para. Quando você recupera e já trabalha o ganho real, você zerou as perdas, e aí, respondendo a sua pergunta, a perspectiva para o servidor é boa. É uma perspectiva de valorização financeira, né? Nós tomamos outras situações que a gente está trabalhando com diversas categorias, graças a Deus, o Léo falou, a gente tem sido muito procurado por todas, são 176 categorias e vou corrigir, de quase 9 mil servidores. Eu acho que o sindicato tem um das maiores de toda a região do estado com um plantel desse, né? Para ter que atender, não é fácil, é muito heterogêneo, cada um com a sua especificidade, com as suas solicitações, seus requerimentos, e a gente procura atender da melhor maneira possível. Mas, finalizando aqui, a forma mais democrática de você atender a todos é o reajuste anual, que vai indistintamente para todo mundo, né? Promove um realinhamento financeiro para todo mundo, e nesse sentido foi muito bom, né? A gente poder ter feito dessa forma que fez. Você imagina, se a gente não tivesse estancado, a gente podia estar hoje com 50, com 60, como tem outros municípios assim, dessa forma. Só para abrir um aspas aqui na palavra do Mauro, em relação à negociação salarial, se a gente for observar que no coletivo, né, o sindicato conseguiu repor, na verdade o governo está repondo esse déficit que é de governos anteriores, e aí não é uma dívida de governo, é uma dívida da prefeitura, né, Mauro? É assim que a gente trata. A gente começa a entender que o sindicato está fazendo um bom trabalho, né, junto com todos os servidores, e a união dos servidores nesse entendimento. Sim. Ter uma boa percepção e entender que o sindicato tem portas abertas é importante, né? Dentro da negociação salarial foi escalonado 2,8 em setembro. Em setembro agora já vai ter o servidor vai ganhar mais 2,8 no seu salário. Qual é o impacto disso, Leal? O impacto disso é como se fosse a mudança de um padrão, tá? Numa letra. Se a gente for pensar que em 3 em 3 anos o servidor ganha essa mudança de letra, o valor que ele vai receber a partir de setembro é o 2,8. Então isso vai até 2028. Só que em 2028 vai ser em setembro também, né? Todo setembro o servidor vai ter essa melhoria. É como se fosse mais... A mudança de letra, na verdade, é um benefício, uma promoção horizontal, né? A cada 3 anos o servidor ganha 2,8. Então isso que nós esperamos 3 anos para ganhar, o Léo alertou isso, a gente ganha no ano.
Então, na verdade, em cada 3 anos, além do 2,8, vai ter mais 3 vezes isso. Ou seja, você está recuperando o poder de compra, você está voltando a poder falar de uma forma mais digna em relação a salário, né? Demonstra força. O sindicato é muito importante, Leandro, colocar aqui. Isso não seria possível, nada disso, por mais que a gente esteja disposto à nossa briga 24 horas por dia, 7 dias por semana, se não tivesse a participação dos servidores. Nas assembleias que a gente faz, que têm sido lotadas, as solicitações que a gente recebe, as ideias, sabe? As pessoas vão propostas, o servidor senta para a gente, comissão, nós formamos sempre uma comissão de servidores, né? Que participam do início ao fim da negociação e podem atestar a forma clara, a forma transparente, a forma técnica, né? Que a gente faz para poder conseguir chegar nesse resultado. Que fica o resultado, eu sempre falo isso, e o resultado tem sido muito bom. Bom, eu aproveito aqui a presença do Mauro, enquanto presidente do Sindicato dos Servidores, e o Leal, que é vice-presidente. No ano passado, na Convenção de Solidariedade, o até então candidato Cláudio Ferretti, né, ele era candidato ou pré-candidato a prefeito, depois com a convenção, enfim, consolidou a candidatura, ele recebeu uma relação de reivindicações do grupo partidário. E o Solidariedade colocou a questão da valorização ao servidor, das 7 propostas, mas especificamente também ali, nessa ideia da valorização do servidor, também é uma atenção a uma categoria que eu particularmente conheço o trabalho, sei da importância dela, que é a categoria dos agentes de endemias e dos agentes de vetores. Eu me lembro, eu era vice-prefeito, quando a gente fez a mudança da referência. Né? Agora, a categoria briga muito, e eu acredito de forma até justa, por uma questão da produtividade, para receber a produtividade. O prefeito acolheu a sugestão de estar dando uma olhada e tal, e acho que esse tema, devido a uma série de fatores, meio que adormeceu no início do governo, mas eu acho que é preciso fazer justiça e retomar essa discussão. Os agentes de endemias e os agentes de vetores necessitam, evidentemente, dessa discussão da sua produtividade. Né? Quer dizer, a gente sabe que eles já aplicam as multas, eles já fazem o trabalho deles em campo, né? E outras categorias já recebem essa produtividade também. Então, assim, não só a briga coletiva, que é fundamental e que o sindicato colocou aqui, das vitórias ao longo do tempo, e também agora você reúne todas as categorias com o reajuste salarial de forma digna e enfim, uma vitória coletiva, mas a gente não pode deixar de encampar essas batalhas. Sim. Além dos agentes de endemias e de vetores, tem outras brigas que vocês também estão ali já no radar, né, perfeito, Mauro? Perfeito. A gente, na verdade, isso tudo vai se acertar, são, como eu disse, 176 categorias, né? E algumas delas têm algumas solicitações que são muito pertinentes e que tem que precisam, né, serem acertadas. E como que se acerta isso, Leandro? Através da revisão do nosso PCCR, que é o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. Por quê? Eu costumo dizer que o nosso plano ele vai para mais de 20 anos, ele está defasado com relação à modernidade, novas estruturas, atribuições de classe, de categoria, né? O realinhamento de algumas categorias. Isso para você fazer de uma forma bem técnica, e aí volto a dizer, começou essa discussão na época que o Ferretti era secretário de governo, o Carlos Felipe La Rosa era secretário de administração, que depois passou para a Márcia, que hoje está com o Roberto Peixoto. Nesse tempo todo, a gente tem recebido todas as solicitações de categorias e o mais importante, Leandro, o sindicato consta da portaria oficial da comissão que discute isso, tanto da revisão do nosso estatuto, que é a Lei 412, quanto do PCCR. Como que funciona isso na prática? A categoria vai, faz sua solicitação, o sindicato recebe, encaminha para a administração, né, protocolado, assinado com um salvo-conduto nosso, vamos dizer assim, a gente recebeu isso aqui, está pertinente. Tem categorias com situações que às vezes a gente é obrigado a falar, gente, isso não dá, é melhor falar uma verdade que incomoda do que a mentira que ilude, né? Então, assim, isso aqui no momento não é possível, mas vamos tentar outra alternativa. Só que na média, a grande parte delas tem sido acolhida e o governo está recebendo isso e encaminhando para o IBAN. Você foi vice-prefeito, você conhece, é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, tem expertise com municípios do Brasil inteiro, mais de 5 mil municípios, estão fazendo um trabalho técnico que vai ver, essa aqui sim faz similaridade, como você falou. Então tem categoria que faz atribuição igual, que tem uma remuneração ou tem um adicional, que essa aqui precisa ter também.
Você até por questão de isonomia do serviço público, né? Sim. Tem outras que já tiveram algum benefício anterior, mas que agora você tem que rever. Né, ainda cabe alguma coisa. Essa aqui não, esse subiu, esse não subiu. É muito complexo você falar assim, porque, né, como eu te disse, são muitas, e cada uma com a sua especificidade. O que a gente pode garantir é o seguinte, resumindo, estamos no final da questão da revisão do nosso estatuto, que é a Lei 412, mais de um ano de trabalho, comissão só de servidores efetivos, que o sindicato também está legalmente, né, imbuído disso. Estamos quase concluindo isso para poder garantir que os benefícios e as vantagens sejam mantidos. Um estatuto mais moderno, que fala da relação de trabalho moderna, que ele foi feito há 30 anos atrás. Muita coisa já não existe, né? Nós temos hoje na prefeitura o operador de máquina duplicadora, nós temos datilógrafo, são funções que não existem mais, 176, né? Nas 176, que algumas precisam. Evidentemente, o servidor não vai ser prejudicado de forma alguma, ele vai ter a sua nome, né, da sua função atualizado, né, as atribuições vão ser também atualizadas, de forma que ele possa ter até mais aquela questão, pô, que bom, minha categoria agora é essa. Outros, questão tecnólogo, que não existe, que precisa, que é a nível superior, né, técnicos em administração da prefeitura não tem, enfim. Esse arcabouço todo vai ser acertado. Finalizando o estatuto, que é 412, já entra propriamente na discussão técnica do plano de cargos, que o IBAN já está vendo isso também. Então, o que é que tem de perspectiva? Um quadro mais moderno, mais ágil, né, mais justo com o servidor público, em que ele possa exercer sua função, suas atribuições adaptadas, modernizadas. Então a gente espera que, em última análise, Leandro, isso também reflete diretamente na população. O servidor mais satisfeito, mais bem tratado, com justiça, né, mais valorizado, ele acaba que desempenha ainda melhor o seu papel, e quem ganha é a população no final. Esse é um papel do sindicato também, a gente pensa no servidor, mas pensa em quem está lá na ponta recebendo o serviço também. E o desafio em relação à instituição, do sindicato, é exatamente esse. Quando você se fala de um sindicato que representa uma determinada categoria, você consegue abranger melhor. Mas o nosso sindicato, os servidores públicos municipais, são 176 categorias. E aí, quando você entra num discurso, ou então num diálogo sobre a questão do PCCR, existem questões específicas de categoria que deve ser vista. E aí a questão dos agentes de endemias, tem a questão da meta 17 dos professores. Existem diversas situações que aí o sindicato... Agente comunitário de saúde. Agente comunitário de saúde. Existem diversas situações que o sindicato está de olho. Então, assim, existe a questão coletiva de dissídio, né, que é importante, assim, é o dever de casa, e foi feito muito bem feito. Então, assim, mas existem outras questões. Então, assim, a luta ela nunca termina, Leandro. Então, assim, é uma constância. E o sindicato tá seguindo nessa constância de forma muito firme e responsável e adequada para atingir o objetivo. Às vezes o objetivo, assim, no contexto geral, ele não é atingido por conta de questão específica de categoria, mas às vezes a gente tem que olhar também no todo. Qual é o todo? É os 27,57 que estava para trás, que não tinha sido reposto, e já está sendo reposto em 2028. Essa dívida já não vai existir mais, né? Acabou. Legal. E aí a gente pode começar a pensar em ganho real. Isso. Até agora não se fala em ganho real, porque ainda existe a dívida de 11,76. Já está sendo quando for diluída e sanada essa dívida, que é em 2028, e aí parabéns ao governo, parabéns ao Ferretti, que manteve a palavra com o sindicato em relação a essa dívida, a gente pode começar aí a gente pode começar a entender no ganho real, pensar no ganho real. Eu quero colocar mais um ingrediente que a gente não pode deixar de falar, Leandro, que é o plano de saúde. Tá? A gente vai falar sobre esse tema específico, o Mauro, que é um tema bem mais amplo, né? Mas eu queria, só antes de entrar nele, a gente falou muito em diálogo aqui, né? Quer dizer, vocês estão conversando direto com o governo, a conversa tem sido franca, objetiva e pacífica, né? Agora, sempre aquele mais radical ou aquele, né, enfim, aquela pessoa que vê o sindicato que tem uma postura mais incisiva, assim, vamos dizer. Qual a diferença em dialogar, né, de forma muito exaustivamente e ser pelego? Quer dizer, tem uma diferença, né? Sim. Eu costumo dizer, eu sou contra qualquer tipo de radicalização, de radicalismo, Leandro, porque não leva a nada. Tá? Eu vou dar um caso muito específico. Na negociação de 2023 e 2024,
que a gente tinha 27 ponto, quase 28% de reajuste, houve, né, uma parte de servidores e também muitos por questão mesmo de não entender o contexto todo, serem levados, e outros pela questão política mesmo, fala a verdade, não sou de ficar em cima do muro, não. Pessoal de oposição, pessoal de outras correntes políticas diferentes que não gostam do sindicato, que não apoia, até visando, né, uma futura eleição, que as pessoas se radicalizaram, não, 27% é greve, 27% é greve. E eu vou ser muito sincero, Leandro, se a gente vai por esse caminho, e foi muito difícil quanto a isso, a gente, além de levar o pessoal à responsabilidade do sindicato, de conduzir o servidor para o abismo, porque uma greve naquele momento seria ilegal, não existia motivo, né, aqueles descritos para você poder fazer uma greve, o governo ia fechar a porta, e em vez da gente ter essa recuperação de quase 28%, está arriscado em ter só a inflação do ano e mais nada. Porque quando você radicaliza daqui, o radicalismo vem de lá também, é uma coisa de mão dupla. Ou a gente senta e conversa, aí vai a responsabilidade do sindicato de entender, não tem como. Não, porque o governo está rico, pode dar, não é assim, gente, que funciona. Não funciona assim. Você não tem como recuperar uma perda de 15 anos em um ano. Você tem que fazer escalonadamente. Né? Eu falo de cadeira, como o Léo falou, já fui secretário de administração 2 vezes. Você tem que ter a responsabilidade, servidores, população. Essa balança tem que ser muito bem equilibrada. Agora, não adianta também você chegar num movimento desse, querer peitar, como algumas pessoas queriam, inclusive foi uma assembleia conturbada, agrediram um funcionário nosso, rasgaram lista de presença, tentaram tumultuar. Graças a Deus, uma parcela muito pequena, né, do servidor, que na sua grande maioria é responsável, entende a situação, é equilibrado, né? Mas enfim, tentando tumultuar de toda forma. Se a gente não peita o negócio ali, como foi feito, falei, vamos botar em votação, tá aprovado aqui, e acabou, e foi isso que fez. Se não fosse dessa forma, se você der espaço para o radicalismo imperar, o diálogo acaba, e aí é o contrário. E aí a gente não vai ter mais o que atravessar, não vai ter ponte, e aí é o que vier do governo, acabou. Hoje esse radicalismo não funciona, mas infelizmente, Leandro, eu tenho que falar nisso, algumas pessoas ainda entendem, acham que, vou chegar na sua pergunta, acham que o sindicato tem que ser de luta constante. Tem gente que gosta de ver na guerra, eu não gosto de ver na guerra, eu gosto de ver na paz. Se eu consigo ter, né, com toda a diretoria, um diálogo de ida e volta que está trazendo isso tudo, e vamos falar mais adiante do plano de saúde, essa conquista dos salariais, vários outros pagamentos retroativos que estão sendo feitos também. Se eu consigo ter isso, para que eu vou botar uma máscara em mim, né, o super-herói da briga, da encrenca? Não. Seria muito politicamente, não, vamos buscar assim, vamos ao sindicato, vamos bota greve, bota carro de som. Para quê? Para levar a pessoa para o abismo? Para hoje não ter a situação que tem? Não, comigo não. Penso diferente. Essa situação, Mauro, assim, a nossa característica, por ser uma característica de diálogo firme, digo firme porque é firme, a gente tem buscado essas vitórias, né? Mas quando a gente pensa que para análise de CPF, para benefício de CPFs e não para um só CPF, ou seja, é muito simples. A gente pegar hoje está muito fácil, tu pega o telefone, vou fazer um vídeo aqui, vou falar mal da prefeitura, vou fazer isso. Aí a responsabilidade com o servidor, daquilo que eles têm para ganhar, né? Então isso fica, num segundo momento, não, a gente tem tratado isso com muita responsabilidade. Tanto isso tem acontecido, porque eu tenho visto, e a gente conversa muito, né, Mauro, sobre a nossa postura, como a gente vai direcionar nossas lutas, cada vez menos utilização nossa, por exemplo, na Câmara Municipal, porque a gente sabe que a gente tem portas abertas, mas isso não é porque o sindicato não quer ir. Não, porque a gente está buscando a gente já tem um trabalho anterior, exatamente, né, de bastidores, para que a coisa não chegue. E isso é nítido e claro, a postura sindical em relação às nossas reivindicações. As coisas estão acontecendo. Nós tivemos uma conversa com o governo sobre a volta de pagar a hora extra da forma correta. Sim. Né? Isso em 2014, se eu não me engano, 2014, o governo de 2014 retiraram esse cálculo do contra-cheque do servidor. Em 2023 voltou a pagar. Né? Então, assim, são vitórias que o sindicato vem trazendo no formato de um diálogo firme e o servidor está vendo. Né? Pô, se em 2014 para cá não recebia aquele cálculo que era correto, por que recebeu? Recebeu porque existiu, sim, um posicionamento sindical. Né? Foram lutas silenciosas, né? Exatamente, e firmes, sobretudo, e com conhecimento de causa. Agora, o Mauro e Leal, na verdade, a gente fala aqui de reposição salarial, de ganho real, enfim. Agora, há uma preocupação do poder público municipal, e a gente ouve muito isso no bastidor,
sobre a questão orçamentária. Sim. Quer dizer, a gente tem aí temor de que o orçamento previsto de 2.300 bilhões, alguma coisa, não consiga chegar a esse valor real no final do ano. Tem um declínio aí no meio do caminho que pode ser uma perca aí de 500 milhões de reais, aí botando, né, numa conta muito rápida, né? Há de causar uma preocupação para o servidor, ou Mauro? Claro, Leandro. E nesse ponto, quando eu falo da questão do equilíbrio, da responsabilidade, é a gente ter a mente aberta para entender a situação como um todo. Entendeu? Que eu não vou fazer um papel de presidente de sindicato, problema da prefeitura, se perder o dinheiro arruma de outra forma. Não é assim, a gente sabe que isso afeta, inclusive a gente como morador, né? Nesse sentido, foi muito importante a gente ter fechado a negociação já para 2 anos. Que a gente vai chegar ano que vem, talvez, com uma situação, um universo muito diferente do que a gente tem hoje. Eu espero que não, né? Nas conversas, mesmo durante a negociação que a gente teve com o Ferretti, com o secretário Roberto, com o procurador Érico, isso tudo foi muito conversado, né? Toda essa questão. E fechou a negociação da forma que a gente tinha pedido, e a prefeitura se comprometeu a fazer o dever de casa, e está fazendo, de tentar brigar judicialmente por isso. Isso não afeta só o servidor, afeta o município como um todo. Os serviços. Os serviços, a gente tem essa preocupação. Então a gente espera que isso consiga ser revisto, né, dentro da área jurídica. Vocês têm acompanhado? Temos acompanhado. Com a prefeitura nesse tema? É que, na verdade, esse tema é difícil você ter um prognóstico assim a médio prazo. Sim. As coisas acontecem muito de véspera, né? O que eu sei, inclusive nosso jurídico, é sempre à disposição, doutor Zé Antônio, doutor Cristiane, doutor Tiago, sempre a doutora Helene, disposição da prefeitura para sentar e negociar, como em diversas situações. E aí volta na questão, o sindicato, porque o sindicato está muito próximo. Eu não tenho medo não, Leandro, de ser chamado, sabe por quê? Se todo pelego conseguir o resultado que a gente consegue ser, então é ruim, sendo que nós somos nada de ser subserviente. Agora a gente trabalha em conjunto para o servidor ter o resultado, e é o que ele consegue. O nosso jurídico centro, o jurídico da prefeitura, como no caso dos ACS, que foram ameaçados de demissão, 172 profissionais, juntamos prefeitura, sindicato, todo mundo jurídico, e estamos lá na defesa deles, para que esse absurdo não aconteça. Tá rolando ainda, a gente tem certeza que vai conseguir chegar num bom termo. Então, toda vez que precisa, tá lá os 2 escritórios nossos à disposição, tanto dos servidores, né, sem custo algum, o serviço que a gente presta para o sindicalizado, e conto para estar junto com a prefeitura, mas eu acredito que a gente vai conseguir, né, a prefeitura vai conseguir resolver, até porque a gente tem várias outras situações adiante, independente da negociação, e que vão depender da capacidade financeira da prefeitura. Pois é, a questão que já está prática e que há de comemorar é o investimento que vocês conquistaram do plano de saúde. Perfeito. Não dá para se pensar no trabalhador de forma a exercer a sua função digna e com qualidade se ele não está ali bem cuidado, né? Quer dizer, e vocês, durante a negociação, criou-se então uma forma do servidor público ter o seu plano de saúde. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa vitória, que eu acho que é excepcional, que melhorou muito o acesso à saúde de qualidade para esse servidor público, para esse trabalhador, como eu disse, para que exerça bem a sua função, precisa estar se cuidando também. Claro. É motivo de muito orgulho, Leandro, diariamente para a gente. Vai fazer 1 ano, começou 1º de julho de 2024, né? Nós temos a quantidade que a gente já teve de cirurgias, de internações, consultas médicas, exame de imagem laboratorial, desconto em farmácia de até 60%. O que o servidor está tratando hoje preventivamente a sua saúde, eu acho que mesmo a gente não tem ciência, né? O total do alcance disso. Frequentemente a gente passa na rua, servidores fizeram cirurgia de coluna, cirurgia neurocirurgiões, totalmente sem custo algum para o servidor. Como que isso foi possível? Né? Internações, consultas, pessoal que fala, em 1 semana, nós tivemos, Mauro, em 1 semana eu fui lá, fui no cardiologista, fiz ecocardiograma, fiz teste de esforço, levei na mesma semana o resultado, já estou com remédio, fui na farmácia e comprei com desconto. Coisa que, e aí, claro que a gente tem o SUS, mas por outro lado, foi até perguntando pra gente, mas por que esse benefício e privilégio do servidor público, se o município tem o SUS? Porque você abre vaga para quem realmente precisa. Sim. O meu público, né, o nosso público é o servidor público. Você desafoga a rede pública. E aí você tem um servidor que hoje, muitas das vezes sentia um problema e pensava 2 vezes em ir, né? O plano de saúde realmente não é para qualquer um, e ele hoje vai preventivamente, se trata, deixa de faltar o serviço por questão de doença,
deixa de ter a doença, deixa de afetar a família por conta disso, né? Então tem toda uma questão que envolve a questão preventiva do plano de saúde e o bem-estar, principalmente. A pessoa saber que ela está ali, que pode se tratar, que pode resolver. O servidor tem usado muito. o plano de saúde? Olha, a gente foi em determinado... Tem questões até de salvar vidas, né, Mauro? De cirurgia. Teve caso de uma servidora com uma doença grave, entre o Natal e o Ano Novo, né? A irmã me ligou, Mauro, tá com um problema aqui. Olha, na mesma hora, que foi uma coisa de muita urgência, normalmente não precisa de intervenção nossa para nada. Mas ela ficou sem saber o que fazer, né? Eu entrei em contato com o dono da clínica, eles mandaram uma ambulância, pegaram ela estava passando dias em Angra, levou no hospital de Praia Brava, foi atendida prontamente, graças a Deus, já fez o que precisava fazer, foi medicada, está muito bem, como vários outros, e muitos a gente nem sabe. Muitos acaba que a gente não sabe. Mas só o fato de você saber que tem isso, e tem um outro detalhe hoje. O servidor que já tem um plano de saúde, e os planos de saúde são caros, né? Não são baratos. Saúde é uma coisa cara para você lidar. A gente tem, independente disso, nós temos um centro médico odontológico, continua funcionando para o servidor sindicalizado gratuito, fora da clínica, tá? Com várias especialidades, com dentista, 4 dentistas nós temos, faz de tudo. Mas independente disso, é uma situação em que o servidor, ele se sente hoje, como é que eu vou dizer, acarinhado. Ele sabe que ele vai poder utilizar aquilo no momento em que precisar. E como que funcionou a negociação, era o que eu ia falar. A gente fez um acordo com a prefeitura lá em 2023, né? O FET, no dia da negociação, a última, passada, sentou na mesa, eu vou dar um plano de saúde para o servidor. Que foi uma coisa muito contestada, Leandro. Infelizmente teve gente que não entendeu. Né? A prefeitura paga R$350 por servidor e tinha gente achando que, não, eu quero 350 no meu bolso, não interessa o que os outros podem pagar ou não pode. E assim, não é assim. O sindicato olha para todo mundo. Se você, a prefeitura, paga 350 por servidor, um total de quase 9 mil servidores, o plano de saúde consegue ofertar nesse valor porque é coletivo, por adesão. Ninguém consegue fazer um plano de R$350 e ser atendido com cirurgia, com tudo, igual esse é. Como funciona a sinistralidade? Funciona porque tem muita gente que não usa tanto o plano, temos servidores novos concursados, graças a Deus. O ideal é que ninguém use, né? Sim. É igual seguro de carro, você tem, tomara que não precise usar. Mas se precisar, você tem ele ali. É a mesma coisa. Então a gente consegue e acompanha isso mês a mês com a Benevix, que é a administradora, muito importante, Leandro. A gente contratou uma administradora para poder gerenciar isso com a operadora, que é a clínica. Quer dizer, é importante a gente entender que antes da empresa, no caso da Clean, você tem uma operadora que é a Benevix, que administra diretamente, quer dizer, que acompanha ali, que faz o pagamento e tal. Cobra, porque o que a gente pede? A gente quer excelência no atendimento, quer que cada vez mais você tenha credenciamentos. Não é o sindicato contratou direto, quer dizer, a empresa, no caso a Clean. A coisa foi feita de forma profissional. O plano de saúde, Leandro, eu chamo até de uma vitória histórica, um legado que vai ficar para o sindicato, né? Mas, assim, sobretudo, cara, quando você, né, Mauro, nos relatos que tem... Alguns pessoas, até emocionados, né? Pô, isso são coisas que você fica assim, cara, que bacana. A representação tá realmente indo no caminho certo, o que a gente está fazendo. Então, assim, eu nunca vi, isso pesquisei, busquei, uma prefeitura no estado não tem oferecer um plano de saúde gratuito para o servidor público. Sem coparticipação. Sem coparticipação. Então, assim, houve-se no início uma resistência do servidor público, porque assim, não conhecia a operadora. Né? Quando a operadora chega em Angra, e nós tivemos o cuidado de acompanhar no Rio, verificar a estrutura, e eles ofereceram a estrutura que hoje tem em Angra, inclusive com o centro médico na Ribeira. Esse centro médico, eles têm uma proposta com o sindicato de virar uma PA, né? um pronto atendimento. Então, assim, claro que hoje o atendimento emergencial é na Praia Brava, Hospital de Praia Brava. Mas que é de qualidade. Que é de referência. Refinada. Sinal, né? Exatamente. Então, assim, se a gente observar que a estrutura deles, e aí sem falar de outras operadoras, tem servidor que está falando assim, cara, eu tinha um plano de saúde, descontado no meu contra-cheque, que desconta no meu contra-cheque, agora vou economizar, vou ter o meu e tá tudo certo. E ainda pode colocar dependente. Esse era o grande problema, né? Quando começou, era só para o servidor. Isso. Hoje já está conseguindo avançar para o... O dependente tem uma peculiaridade, porque... vou fazer uma conta rasa aqui, rápido, né? Dependendo da idade, da faixa de idade, o marido com a esposa, vamos supor, ou o filho, pode pagar de R$ 2.500 a R$ 3.000 num plano de saúde, né? Para que possa ter todo esse atendimento.
Nessa mesma faixa, se você fizer da Clean, você vai pagar um terço, vai pagar R$ 1.100, que o titular é totalmente gratuito, não paga nada, né? Para ele, a prefeitura paga os 350, e o titular na maior faixa é R$ 1.100 e poucos que paga. Ou seja, para ter todo, sem coparticipação, com todo esse atendimento, inclusive no Rio eles têm 13 hospitais próprios, o Hospital Casa de Portugal é referência, é estilo Barrador, sabe, aquele que ele atendia. Tem um hospital que uma servidora foi lá e falou, olha, eu estava esperando, tinha uma pessoa tocando violino lá na recepção enquanto esperava. Sabe, é uma coisa assim que é o trato humanizado que é feito com o servidor, né, e que faz com que ele se sinta seguro com relação a isso, porque é insegurança, Leandro. Por mais que você tenha um município, tem o SUS, a gente tem que aqui, né, falar bem, evidentemente, em momento nenhum a gente critica, sabe a dificuldade que é isso. Mas ele fica estrangulado em certo Mas momento. fica, em lugar nenhum, em Angra, no Rio, qualquer lugar é a mesma coisa. Se você tem hoje, né, essa gama de servidores que você pode fazer com que deixe de ir à rede e deixe o espaço para quem precisa e não tem essa opção, esse benefício, você acaba ganhando dos dois lados. É a maior vitória do sindicato? Eu acho que de toda a história, né, do sindicato, eu acho que é o maior legado que se pode deixar. Fora outros que a gente tem ainda. E essa gama que o Mauro falou se estende aos aposentados e pensionistas. Então, quando você fala da estrutura assim, mas não trata-se de política pública assim, porque você está deixando de colocar muita gente nessa fila do SUS. Tá? A gente sabe, assim, e quem sou eu para falar algo sobre a questão de política pública. Isso aí quem faz é o governo. Sim. Mas em relação a isso, diminui o problema. Mas vocês acabam fazendo contato com quem está na ponta atendendo esse usuário, que é o servidor público, né? Que ele percebe quando há uma diminuição também. Quer dizer, ele não está vendo os colegas mais procurando lá a emergência do HMJ ou do pronto-socorro. Quer dizer, esse profissional que atendia os outros colegas de várias outras categorias, ele está vendo esse paciente utilizar o plano de saúde, o absenteísmo, né? A gente pode falar que o absenteísmo caiu, né? Falta ao serviço. Então, se você for observar que o servidor ele está podendo agora ter uma qualidade de saúde muito melhor e oferecer isso, aí já fala da qualidade de serviço, mas você oferece. Né? Você fala de si próprio na tua saúde, mas você oferece a qualidade de serviço. Estamos falando de quanto por ano, mais ou menos? Vamos falar em mês. Está em torno de 2.900.000, numa faixa de 3 milhões mês, né? Que são os R$350 vezes 9 mil, que varia um pouquinho, que entra, que sai. Mas assim, é totalmente democrático esse serviço plano de saúde, porque ele atende a todos, inclusive até os contratados para prazo determinado, né? Que você conhece bem, que são aquele pessoal que vem, principalmente saúde e educação, enquanto você não abre o concurso, né, a lei permite que eles também são assistidos. E assim, Leandro, eu não posso deixar de falar que em tudo tem bastidores, né? A política ela funciona de uma forma que às vezes eu espero, sempre sou um visionário de achar que em determinado momento isso não vai acontecer, mas infelizmente nesse processo todo nós tivemos uma fase muito complicada. Eu não vou aqui citar nomes porque a gente olha para frente, mas é importante o contexto de que houve uma briga muito grande em determinado momento que os aposentados e pensionistas iam ficar fora do plano. Caramba. Entendeu? Em que de repente você, ao invés de ofertar o plano, em que tinha uma corrente política muito forte e que preferia, não, então dá R$350 no bolso de cada um para que ele pague o seu plano de saúde. Então se eu tenho um plano de 3 mil, eu vou ter 10% de desconto no meu plano de 3 mil e principalmente ia inviabilizar. E foi um momento muito complicado, muito conturbado. Algumas pessoas por desinformação que chegaram à conclusão depois, não é isso. Que bom voltar atrás, sabe? Teve uma parcela muito importante aqui, voltou atrás e entendeu essa necessidade da gente estar hoje fazendo plano, mas tinha gente que era por uma questão política mesmo, por questão de, eu sou contra, é aquele radicalismo. Tudo que vier dali eu sou contra e vou votar contra e vou brigar para não funcionar, porque quanto pior, melhor, e a gente não trabalha assim. E você consegue sentir isso, assim, depois de um tempo? Eu venho observando o gráfico de sindicalizados, e é um tema que é importante de abordar, de aumento de servidores ao sindicato. Embora a gente tenha feito, né, na negociação, até para os não sindicalizados. A gente podia ter feito uma espécie de chantagem, vamos chamar assim, né? Sindicaliza que você vai ter um plano de graça. Não quisemos. Eu acho que a sindicalização é espontânea. Ele gostou, ele vem. Quando você vê o servidor de forma gratuita indo sindicalizar, e a gente viu esse índice aumentando no nosso gráfico, você começa a observar assim, caraca, realmente é o caminho. Tá? E falando ainda sobre o plano de saúde, eu tenho um olhar assim, e falo assim, o Mauro, quantos aposentados isso abraçou, porque
Todos nós, eu quero chegar lá. E todos pensionista, nós né? Pensamos chegar lá. Pensionista já com alguns problemas de saúde e conseguiu alcançar essas pessoas. Se a gente for falar assim, cara, pô, é um plano de saúde e não olhar só no olhar raso, não se aprofundar, isso é um benefício, cara, que assim... realmente é um legado. Nós vamos ter em breve como está sendo feito a renovação, porque 1 ano, né, automaticamente, a gente está trabalhando nisso. A gente vai ter até mais dados de internação, de cirurgia, que hoje a gente não tem isso tudo, né? Mas eu posso garantir a você que uma grande parcela do funcionarismo, né, já foi tratado e bem tratado e já está cuidando, que não tem nada mais importante, né, Leandro, que saúde. Com certeza. Você não adianta você ter todo o restante que você espera na sua vida. Se você não tiver saúde para usufruir isso, não adianta. E é disso que a gente está falando, né? Bom, eu queria aqui agradecer, Mauro, a tua presença aqui no programa, do Leal também. Acho que a gente aqui deu para tirar algumas dúvidas. Acho que esse canal direto para falar com o servidor é fundamental. É claro que a gente tem outros momentos que gostaria de marcar para a gente poder falar das categorias, tirar dúvidas aqui e vocês passarem mais o trabalho do sindicato, mesmo que ainda não se conseguiu aquela resposta do governo, daquela luta específica, mas que vocês possam informar daquilo que vocês estão fazendo, daquilo que vocês estão pleiteando, brigando. Isso é fundamental, até porque muitas vezes a gente acaba tendo algumas pessoas, não vou dizer contra, mas com pensamentos diferentes, porque não tem informação. Falta informação, né, não sabe como está andando, né, as lutas e tal, e evidentemente faz toda a sua interpretação daquele vácuo da informação. Sim. Então acho importante a gente depois falar sobre as lutas pelas categorias e outras questões que vocês têm encampado. Queria agradecer aqui, colocar o nosso podcast à disposição para ser esse canal com o servidor, para que o servidor, que é um contingente de pessoas enorme, né? Aliás, pediu o servidor para se inscrever aqui no canal, vai aqui na página, se inscreva, e que a gente possa usar aqui o nosso podcast para ser esse canal direto com o servidor público que tem acesso à internet, que tem acesso ao YouTube, que vai poder ouvir diretamente ao Mauro, o Marcelo e toda a diretoria com as informações atualizadas, para que não fique naquele disse-me-disse, aquela informação muitas vezes ali com aquele ruído, fake news. Fake news que hoje, né, infelizmente, acontece muito, que é natural, no ano pré-eleitoral, para o sindicato. Sim. Isso daqui para frente, o que mais vai acontecer, né? Quer dizer, então, acho que ter esse bate-papo direto, esse canal de comunicação vai ser bacana para o servidor ter a informação oficial, a verdade, sem fake news. Perfeito. Obrigado, irmão, pela presença. A gente que agradece. Quantas vezes for chamado, a gente vem aqui. É muito bom ter esse bate-papo aqui, dessa forma leve, descontraída, mas principalmente passando informação, né? Vou dar uma informação muito rápida aqui, é que a gente está revitalizando nossa sede social, nosso clube lá no Pontal, né? E a gente precisou adequar a questão de bombeiro, né? Questão de segurança. Já está pavimentado, inclusive, o acesso mais fácil. A gente vai fazer um paisagismo, estamos querendo fazer uma área para criança lá. E assim que estiver pronto, a gente vai reinaugurar, né? E chamar os servidores, que é outro legado que essa diretoria deixa, que é o lazer do servidor, de se encontrar com os amigos, fazer um churrasco. A gente pensa mais tarde em botar uma televisão, o pessoal ver um futebol, ver a vitória do Flamengo lá, como foi ontem. Como foi ontem? Ele é tricolor, mas eu tenho que falar isso. Tá feliz, tá todo mundo bem, né? Isso. E aí eu queria lançar só aqui para concluir, o servidor se sindicalizar, Leandro, é muito importante. Nada disso a gente consegue fazer. Nós tivemos em 2017 uma asfixia financeira em todos os sindicatos, né, que é o fim da contribuição anual. A gente lida somente com a contribuição mensal do servidor, daqueles sindicalizados, para ter uma estrutura de 2 escritórios de advocacia, centro médico gratuito e odontológico. A gente sabe também, né, que quem mais cobra, quem mais pede, quem mais briga, infelizmente é quem menos participa e quem não é sindicalizado. Se você for ver aquele que mais está gritando, e aí é uma opinião minha aqui, você vê a importância de um sindicato, sabe, estruturado financeiramente, para não ficar dependendo, né, do patrão para nada, né, para ter a independência na voz. É importante que o servidor público se sindicalize, que ele possa ali, sabe, participar ativamente. Se ele quer um sindicato à altura da sua cobrança, à altura da sua luta, é preciso que ele faça a sua parte também, porque é muito cômodo, né? Eu ficar na minha zona de conforto, ficar ali, o que eu quero sindicato? Sindicato eu só quero que brigue lá por mim, mas eu tenho contribuído com o sindicato? Não tem. Aí é moleza, né? Aí é demais, né, gente? Muito importante essa colocação, e hoje a gente tem um advento que não tinha um tempo atrás, que é o celular, né? E assim,
assim, o servidor que... Crítica. Manda mensagem. Pode mandar crítica, a gente erra também, como todo mundo, a gente procura acertar. Agora, tem alguns que são ofensivos, tem alguns que são... chega a ser levianos, e muita gente que cria um pseudônimo aqui, o fake, fica muito corajoso atrás de uma tela. O que eu falo é o seguinte, tem crítica, vai lá, senta com a gente na mesa e conversa. Sabe, eu vou te falar o que é a verdade. Se não te agradar, infelizmente, é porque a verdade não é essa. Mas assim, em quase 90% dos casos, a gente tem conseguido resolver dessa forma, conversando, recebendo o servidor de forma clara, transparente, né? Para que a gente consiga fazer o sindicato forte, ele é o reflexo do servidor, do funcionalismo. Quanto mais ele se agregar, participar das nossas brigas, das nossas lutas, participar das nossas conquistas, se sindicalizar, mais forte vai ser o sindicato, porque ele vai seguir. Daqui a um tempo a diretoria passa e vão vir outros e vai continuar, né? E vai seguir. O importante é essa representação, ela é reflexo do servidor. Então, é muito importante a sindicalização. Não é só sobre assistencialismo, né? Vamos falar, a sindicalização é um contexto político. Claro, né? Quando você tem essa gama de servidores que nós temos aí, né, por volta de 9 mil, e a gente pudesse chegar aí pelo menos à metade sindicalizados, a gente aumenta também o poder político. Isso tem que ser dito porque é a pura verdade. Angra do gente que pulsa a política o tempo todo, o servidor público é totalmente importante, inclusive para aquecimento. Aí a gente fala aqui aquecimento da economia e tudo mais. Mas se a gente for falar sobre sindicalização, a importância é essa. A gente tem que só... o sindicato está com uma estrutura boa hoje. A gente está... Realmente, o Mauro falou que a gente está buscando melhorar a sede social, tem uma piscina, tem uma área de lazer e tudo mais. A gente está buscando um transporte, um carro nosso também. Conseguimos, né? Para poder fazer... Quem tiver com exames fora de Angra do Reis sindical. Então, assim, mas... Não é só sobre assistencialismo. Legal, assistencialismo é legal para tirar aquela pessoa que está lá precisando, o servidor que necessita, a gente vai estar de braço. Nós temos a nossa sede de especialização também médica, não só se trata só da clínica, a gente tem aqui no centro, onde tem um clínico geral, tem dentista, então assim... Ginecologista. Tem um acesso jurídico que o sindicato oferece. Não, tudo bem. A questão não é só sobre o assistencialismo, é como você falou. Participação. Você reclama, mas participa. Né? Vamos junto nessa. E é isso, cara. A gente tem que buscar. E quando for ter alguma notícia, busca a fonte. Isso. Né? O fake news tá aí. A gente teve muita porrada na mão. Teve. Normal. A gente faz parte do processo, mas a gente tem. A gente já tá com o jogo de cintura já. O lombo da tratada. A gente já aprendeu a desviar. Obrigado, muito obrigado, Leandro. Mais uma vez, obrigado mesmo, tá? Eu conversei hoje com o Mauro Garcia, o Marcelo Leal, do Sindicato dos Servidores Públicos de Angra dos Reis, sobre a luta do sindicato, sobre as vitórias do sindicato e que o esperar também para o servidor nos próximos dias, nos próximos meses e tal, que é fundamental e mais do que isso, o incentivo da participação desse servidor no seu sindicato. É a sua voz, é onde você tem como falar, como reclamar, é quem briga por você. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a você pela audiência em casa também. Tá certo então! E aí, pessoal, gostou da entrevista? Gostou do bate-papo? Bacana. Acione aqui o sininho para você receber notificações dos próximos programas e também se inscreva no canal. Nos ajude aí, por favor, né? Olha, muito obrigado pelo carinho. Acompanhe o nosso próximo vídeo aqui do canal do podcast Fala Leandro Silva. Fala Leandro Silva, um ombro amigo para o que der e vier. Tá certo então!